Olá a todos, nós hoje continuamos o estudo do livro Nosso Lar, sempre lembrando que é uma psicografia de Chico Xavier pelo espírito de André Luiz. E o capítulo 31 se chama Vampiro, né? Então vamos lá entender por que esse capítulo tem esse título, né? Lembrando que André Luiz ele estava ali numa tarefa à noite, né? Lembram que ele tinha trabalhado bastante durante o dia, e há ali a necessidade de trabalhadores, ele se oferece para ajudar ali na tarefa noturna. Então vamos lá. Eram 21 horas. Ainda não havíamos descansado. Somente nos momentos de palestra rápida necessária à solução de problemas espirituais. Então veja, esse primeiro parágrafo ele fala, ainda não havíamos descansado. Sim, do outro lado, mesmo que eles não tenham um corpo como o nosso, né? Mas não são espíritos evoluídos, né? Muito evoluídos. Nosso lar é uma zona de transição, né? A grande maioria é constituída de espíritos que partiram da Terra. Então há sim essa necessidade do repouso, do descanso, do lazer, do entretenimento. Então ele diz: aqui um doente pedia alívio, ali outro necessitava de passes de reconforto. Quando fomos atender 2 enfermos no pavilhão 11, escutei gritaria próxima. Fiz instintivo movimento de aproximação, mas Narcisa deteve-me atenciosa. Não prossiga, disse ela. Localizam-se ali os desequilibrados do sexo. O quadro seria extremamente doloroso para seus olhos. Guarde essa emoção para mais tarde. Então veja, André Luiz estava ali como um aprendiz. Já, claro, passou por tantas experiências até chegar nesse momento, mas ela fala, você não está preparado para se deparar ali com esse setor onde tem os desequilíbrios, pessoas que abusaram ali da sexualidade durante a vida aqui na Terra, né, que desencarnaram em condições difíceis. Já que sabemos que o sexo é uma força criadora de energias espirituais até, né? Uma força tão potente que aqui na Terra gera ali um novo ser, né? Mas se essa força é tão potente, tão sublime, tão poderosa, mal canalizado também, ela pode trazer danos sérios ali ao próprio espírito, né? Quando não há o respeito, quando não há consideração, quando há ali, não tem o menor cuidado ali com quem nós estamos nos relacionando. E o André Luiz diz, eu não insisti. Entretanto, né, ele não insistiu diante do conselho dela para que não adentrasse aquele local. Entretanto, fervilhava-me no cérebro 1000 interrogações. Abrira-se um mundo novo à minha pesquisa intelectual. Era indispensável recordar o conselho da mãe de Lísias a cada momento para não me desviar da obrigação justa. Isso é um ponto interessante, porque ele lembra ali da mãe de Lísias falando, André, cuidado com a curiosidade, né? Então, busque ali o estudo, busque a pesquisa, mas acima de tudo busque ação, busque atitude e cuidado para que essa curiosidade não se sobrepõe ali ao trabalho, né? Esse é um ponto interessante, que às vezes a gente tem tanta curiosidade, tantas perguntas, mas fazemos pouco das informações que temos, agimos pouco, né? Mudamos pouco ali aquilo que pode ser mudado no nosso entorno, na nossa esfera de ação. E ele, como um médico, um pesquisador, ele tinha essa curiosidade aguçada, né? Mas ele lembra do conselho dela. Logo após as 21 horas, chegou alguém dos fundos do enorme parque. Era um homenzinho de semblante singular, evidenciando a condição de um trabalhador humilde. Narcisa recebeu com gentileza, perguntando, o que há, Justino? Qual é a sua mensagem? O operário que integrava o corpo de sentinela das câmaras de retificação respondeu aflito, veja, quem ali aborda a Narcisa era um guarda, né, do corpo de sentinelas, né, ali das câmaras de retificação, porque ali tem todo um aparato, tem toda uma defesa, assim como nós sabemos que nas casas religiosas, nas casas espíritas, por exemplo, há toda uma proteção, há todo um amparo,
né? Claro, desde que sejam casas ali que busquem o bem, que busquem o equilíbrio. Então essas casas são protegidas para que não entrem ali espíritos perturbadores sem um motivo específico, né? Eventualmente até alguns entram, mas quando há ali uma permissão do plano superior maior. Assim como sabemos que os quarteirões das cidades também têm espíritos que ajudam, que protegem, nas estradas também, não é? Então, certamente é isso que evita que aconteçam tantos acidentes, tantos desastres, né? Porque esses desastres, esses acidentes são minimizados por essa proteção de espíritos amorosos, né? A gente até falava há poucos dias, por exemplo, num sábado de madrugada numa cidade como São Paulo. Quantas pessoas saem, bebem além da conta, dirigem em situações de alto risco, né? E, claro, há acidentes, muitos, mas certamente eles seriam muito maiores se não houvesse esse amparo, essa tentativa da espiritualidade de nos ajudar, né? Então, esse chefe ali, não chefe, mas um dos guardas ali das câmaras de retificação responde: eu venho dizer que uma mulher infeliz está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos de cultura. Creio tenha passado despercebida aos vigilantes das primeiras linhas. Campos de cultura porque eles cultivavam ali, né? E é até interessante esse aspecto porque haviam plantações que ficavam fora dos muros do nosso lar para que se alguém estivesse ali faminto, necessitado, pudesse colher uma fruta, enfim, se alimentar, né? Então, antes de chegar nos grandes portões de nosso lar, havia ali os campos de cultura e ela atravessa esse campo de cultura e chega ali na porta numa das entradas de nosso lar. E a Narcisa pergunta: mas por que você não a atendeu? Não atendeu essa mulher que se apresentou ali pedindo socorro? O servidor fez um gesto de escrúpulo e explicou: segundo as ordens que nos regem, não pude fazê-lo, porque a pobrezinha está rodeada de pontos negros. Que me diz? Perguntou Narcisa assustada. Sim, senhora. Então o caso é muito grave, diz Narcisa, né, em função daqueles inúmeros pontos negros que estavam ali assinalando o corpo espiritual dessa senhora. Curioso, seguia a enfermeira, né, seguiu a Narcisa através do campo enluarado. A distância não era pequena. Lado a lado via-se o arvoredo tranquilo do parque muito extenso, agitado pelo vento caricioso. Havíamos percorrido mais de 1 quilômetro quando atingimos a grande cancela a que se referira o trabalhador. Deparou-nos então uma miserável figura da mulher que implorava socorro do outro lado. Nada vi senão o vulto da infeliz, coberto de andrajos, né? As roupas ali todas estragadas, né? Então ele vê ali o vulto de uma infeliz coberta de andrajos, o rosto horrendo, pernas em chaga viva. Mas Narcisa parecia divisar, né? Parecia perceber outros detalhes, imperceptíveis ao meu olhar, dado o assombro que estampou na fisionomia, ordinariamente calma. Filhos de Deus, disse a mendiga ao nos ver, dai-me abrigo, alma cansada. Onde está o paraíso dos eleitos, para que eu possa fruir a paz desejada? Aquela voz laboriosa sensibilizava-me o coração. Narcisa, por sua vez, mostrava-se comovida, mas me falou em tom confidencial. Não está vendo os pontos negros? Não, respondi. Vejam que essa senhora se apresenta ali desesperada, pedindo socorro, e tinha uma série de pontos negros que a Narcisa vê e o André Luiz não. Por que ele não vê? Porque ele não estava ainda devidamente preparado, a própria percepção não estava adestrada, apurada para perceber esses pontos negros, mas ela via com clareza. Tanto que ela diz: sua visão espiritual não está suficientemente educada. E depois de ligeira pausa, continuou: se estivesse em minhas mãos, abriria imediatamente a nossa porta,
Mas quando se trata de criaturas nessas condições, não posso resolver por mim mesma. Preciso recorrer ao vigilante chefe em serviço. Então ela diz claramente, olha, por mim eu abriria, né? Mas ela fala, eu preciso pedir uma autorização ao chefe, deixando claro também a hierarquia, né? Que ali as pessoas não decidem o que elas acham melhor. Elas têm ali o seu poder de atuação, mas tudo isso tem um limite. Então há situações mais delicadas em que há necessidade do aval, da validação, da autorização de uma autoridade superior. Então aqui ela vai procurar o chefe da vigilância. Assim dizendo, aproximou-se da infeliz e informou em tom fraterno: faça o favor de esperar alguns minutos. Voltamos apressadamente ao interior. Pela primeira vez, entrei em contato com o diretor das sentinelas das câmeras de retificação. Narcisa apresentou-me e notificou-lhe a ocorrência. Ele esboçou um gesto significativo e disse: fez muito bem comunicando-me o fato. Vamos até lá. Dirigimos-nos os três para o local indicado. Chegados à cancela, o irmão Paulo, o orientador dos vigilantes, examinou atentamente a recém-chegada do umbral e disse: essa mulher, por enquanto, não pode receber a própria sorte. Então vejam que ele não autoriza que ela seja ali assistida, recolhida, né? E parece uma imagem muito forte, poxa, como alguém que está ali em desespero pedindo ajuda não vai receber o auxílio, né? Mas ele diz claramente: trata-se um dos mais fortes vampiros. Aqui, na Terra, a gente tem essa imagem do vampiro, daquele que suga ali o sangue do outro, né? Então, do ponto de vista espiritual, fazendo uma analogia, são espíritos que se apropriam ali de energias dos outros, né? Que são como se fossem ali parasitas, que exigem, que cobram, né? Mas que abusam mesmo ali da boa vontade de outras pessoas, tentam manipular, tentam enganar. É nesse conceito aqui que se fala ali de vampiros, né? Não sugam sangue, mas sugam energias e se aproveitam ali de outras pessoas, não é? Senti-me escandalizado, André Luiz diz. Não seria faltar aos deveres cristãos abandonar aquela sofredora ao azar do caminho? Narcisa, que me pareceu compartilhar da mesma impressão, adiantou-se suplicante. Mas, irmão Paulo, não há um meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras? Permitir essa providência, esclareceu ele, seria trair minha função de vigilante. E indicando a mendiga que esperava a decisão a gritar impaciente, exclamou para a enfermeira: já notou, Narcisa? Vejam, o chefe da vigilância disse para Narcisa: já notou alguma coisa além dos pontos negros? Então vejam que o André Luiz não via nada, a Narcisa via pontos negros. E o que será que esse chefe da vigilância via além dos pontos negros? Agora, André Luiz diz, era a minha instrutora de serviço que respondia negativamente. Pois vejo mais, respondeu o vigilante-chefe. Baixando o tom de voz, recomendou: conte as manchas pretas. Lembram que ela tinha vários pontos pretos ali no corpo. E o instrutor pede para Narcisa: conte. Narcisa fixou o olhar na infeliz e respondeu após alguns instantes: 58, 58 pontos negros. O irmão Saulo, com a generosidade dos que sabem esclarecer com amor, explicou: esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha, vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada, umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia. Depreendemos aqui que ela foi uma ginecologista, né? Uma médica. A pretexto de aliviar consciências alheias, ela se entregava a crimes nefandos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes.
A situação dela é pior do que a dos suicidas e homicidas, que por vez apresentam atenuantes de vulto. Então vejam que essas 58 manchas, esses pontos negros, eram 58 imagens de 58 crianças que ela havia feito ali o aborto, não é? 58. E isso estava de tal maneira projetado no espírito dela, fixado, que ela carregava essas marcas. Então vejam que, mais uma vez relembrando, o André Luiz não vê nada. Narcisa vê nada mais do que pontos negros, mas o chefe da vigilância vê muito mais. Ele vê os pontos e ele sabe que ali era a projeção dessas crianças que haviam sido mortas em função dos abortos que essa ginecologista havia ali provocado, né? Mas nós vamos continuar na próxima semana esse tema que é bastante interessante, entendendo um pouco mais esse processo, tá? E por que essa senhora não foi ali, nesse momento ela não foi resgatada, ela não foi recolhida. Então nós vamos entender melhor. Que Deus nos abençoe, nos ampare e nos fortaleça.